Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a função PROC-V. Se você não assistiu à primeira aula, assista a aula 1 primeiro para depois assistir essa daqui, beleza? Na aula de hoje nós vamos focar em três funções muito importantes da PROC-V, que é a correspondência aproximada, fazer a PROC-V com múltiplos critérios e também aprender a trabalhar com tratamento de erros, beleza? Vamos começar com correspondência aproximada. Aqui na minha primeira coluna eu tenho os valores e eu vou ter um retorno de acordo com essa classificação. Então, entre 100 e 399 eu vou ter a classificação A, entre 400 e 599 B e entre 600 para mais vai ser a letra C, beleza? Então vamos começar com PROC-V aqui. Igual PROC-V, o valor procurado é este daqui. Matriz da minha tabela, vou selecionar as duas colunas. E aqui eu já vou fazer o trancamento, certo? Então, vou selecionar F4 até G6 e clicar no F4 no meu teclado. Ponto e vírgula, número de índice da coluna, ou seja, onde eu vou encontrar a classificação na segunda coluna. Aqui é a primeira, aqui é a segunda. Vou colocar o número 2, ponto e vírgula, ele me pede correspondência aproximada ou exata. Eu vou colocar a correspondência exata para a gente poder fazer a comparação, beleza? Então, vou colocar o número 0. Fecho parênteses e dou Enter. Aqui ele me retornou a letra A certinho. Agora eu vou replicar aqui os anais de preenchimento dando 2 cliques. Então, aqui retornou a letra A, B e C aqui. Só que aqui ele deu alguns erros. Por quê? Ele não encontrou o número 200 aqui na classificação, nem o número 300, 500, 700, porque eu usei o valor exato. Agora, vamos trocar aqui. Ao invés de 0, que é a correspondência exata, eu vou colocar o número 1, que é a correspondência aproximada. Vou dar Enter novamente. A primeira continua correta, mas agora, quando eu replicar a função, ele acha os valores corretamente. Certo? Vamos para o segundo exemplo, também usando correspondência aproximada. Eu tenho aqui o código do cliente, o valor da compra e a comissão vai ser definida de acordo com essa classificação, certo? Então, novamente, vou usar PROC-V. Igual PROC-V, o valor procurado vai ser este daqui. Matriz da tabela, vou selecionar as duas colunas e também já vou efetuar o trancamento, certo? Ponto e vírgula, número de índice da coluna vai ser a segunda coluna. E se eu quero a correspondência aproximada ou exata, eu quero a aproximada. Só que dessa vez, ao invés de eu colocar o número 1, eu vou digitar verdadeiro. Beleza? Fecho parênteses, Enter. Ele me deu o resultado 0,001 porque eu estou com formato geral. Eu vou passar para porcentagem e aumentar o número de casas decimais. Agora está como na minha tabela aqui, 0,10. Vou replicar a minha fórmula e ele preencheu todos os dados para mim corretamente. Se eu for editar aqui embaixo, ele está procurando o valor corretamente, a matriz da minha tabela continua a mesma, eu quero a segunda coluna e o intervalo, o resultado eu quero aproximado. Certinho? Beleza. Vamos agora aprender a trabalhar com múltiplos critérios usando a PROC-V. Aqui eu tenho onde é a filial da empresa, em qual país, o nome da empresa, na verdade, em qual país está localizado e eu tenho o faturamento anual. Aqui eu vou querer exibir o faturamento de acordo com os dois critérios, não só a empresa e não só o país, eu quero os dois. Se eu tiver aqui a empresa Google e o país Brasil, eu quero que esse faturamento seja exibido aqui embaixo, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é listar as empresas aqui e os países nesses dois campos. Eu vou selecionar todas as empresas primeiro. Para isso, eu vou selecionar a primeira, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C para copiar, certo? Vou aqui na minha coluna H e vou colar.
Vou fazer o mesmo para os países. Seleciono o primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C para copiar e vou colar aqui na coluna I. Agora o que eu vou fazer é pegar apenas os valores únicos. Eu não quero que Brasil se repita, Argentina, França, eu quero os valores únicos. Para isso, eu posso usar a função de remover duplicatas. Então, com os países todos selecionados, eu vou vir aqui em Dados e logo acima da validação de dados eu tenho remover duplicatas. Seleciono, remover duplicatas, ok, e aqui eu confirmo. Vou fazer o mesmo para a empresa. Eu poderia fazer tudo de uma vez só, mas vou fazer 2 vezes para vocês verem, beleza? Continuar com a seleção atual, remover duplicatas, ok, beleza. Agora sim eu tenho as 4 empresas aqui, Google, Facebook, Amazon e Apple, e os países, Brasil, Argentina, França, Itália e Inglaterra. Agora eu vou listar elas aqui. Para isso, eu posso usar a validação de dados. Então, selecionei o campo onde vai ficar o nome da empresa, validação de dados, e onde eu tenho permitir, eu vou selecionar lista. Onde está a fonte, eu vou selecionar as 4 empresas. Clico e arrasto de Google até Apple e dou Enter 2 vezes. Agora, eu tenho todos os nomes das empresas listados aqui. Vou fazer o mesmo para o país. Seleciono a célula, validação de dados, permitir lista e fonte, vou selecionar os 5 países. Enter 2 vezes. Beleza. Agora eu tenho todos os países aqui para mim. Para mim calcular o faturamento usando a PROC-V, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou criar uma nova coluna. Então, seleciono a coluna A, clico com o botão direito do meu mouse e vou aqui em Inserir. Beleza. O que eu vou fazer aqui é juntar os nomes da empresa e do país em apenas uma célula, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o sinal de igual. Seleciono aqui o nome da empresa. Aí eu adiciono o e-comercial e coloco o nome do país, certo? Novamente, criei uma nova coluna, sinal de igual, seleciono o nome da empresa, e-comercial, seleciono o nome do país, certinho? Dá um Enter para confirmar. Então, agora ele juntou os 2 nomes em apenas uma célula. Agora eu posso replicar, olha só, vou clicar 2 vezes e arrastar até o último, e ele fez a mesma coisa para as outras células. Então, aqui, Google Argentina, Google Argentina. Aqui embaixo, Facebook Brasil, Facebook Brasil, certo? Então, agora vamos para a nossa função PROC-V, aqui em faturamento. Igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? O valor procurado é a empresa mais o país, certo? Então, vou selecionar empresa, e comercial, novamente, e país, certo? Ponto e vírgula. Qual que é a matriz da minha tabela? Ou seja, onde ele vai encontrar esses dados aqui em conjunto? Aqui. Então, vou selecionar a primeira linha de dados, Ctrl Shift, seta para baixo, para selecionar até o último, certo? Ponto e vírgula. Número de índice da coluna. Em qual coluna ele vai encontrar o faturamento? Vamos contar. Aqui, primeira, segunda, terceira, quarta. Certo? O faturamento está na 4ª coluna. Então, eu vou colocar o número 4. Ponto e vírgula. Eu quero a correspondência aproximada ou exata? Eu quero exata. Então, vou colocar o número 0. Certo? Fecho parênteses e dou um Enter. Olha lá. Amazon da França. Vamos conferir aqui. Amazon, França, 5.197.450. É o mesmo valor. E agora, toda vez que eu trocar aqui o nome da empresa, os valores vão mudando. E também o país. Olha só. Então, nós conseguimos, usando a validação de dados, aqui remover duplicatas. A gente conseguiu listar os países e obter os valores. Agora, eu não tenho necessidade de exibir
essa coluna, certo? O que eu posso fazer? A gente pode ocultar a coluna. Seleciono a coluna A, botão direito do mouse e eu vou em ocultar, certo? E eu posso ver aqui, posso conferir que continua funcionando normalmente. Assim como esses dados aqui, que são dos países e das empresas, eu também não preciso. Vou selecionar as colunas I e J, botão direito do mouse, ocultar novamente. Olha só, continua exatamente como estava. Consegui fazer uma pesquisa super prática usando o PROC-V, certo? Beleza, vamos para o último, terceiro argumento de hoje que a gente vai trabalhar, que é o tratamento de erros. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um PROC-V para me encontrar o nome do cliente que está nessa tabela, certo? Então, vamos lá. Igual PROC-V, o valor procurado vai ser de acordo com o código do cliente, certo? Ponto e vírgula, matriz da minha tabela. Como eu quero o nome e o código já está aqui, eu vou selecionar apenas as duas colunas. Então, os dois primeiros dados, Ctrl, Shift, seta para baixo, certo? Ponto e vírgula, vou voltar lá para cima, para facilitar a visualização. Agora, ele me pede o número de índice da coluna. Onde que ele vai encontrar o dado de nome? No nosso caso aqui, na segunda coluna. Então, número 2, ponto e vírgula, correspondência exata que eu quero, número 0. Fecho parênteses novamente e vou dar um Enter. Olha só, já encontrou a pessoa correta. Eu vou apenas fazer o trancamento novamente aqui da minha matriz. Seleciono F4, Enter novamente. Agora eu vou replicar para a célula seguinte, certo? Então aqui, alça de preenchimento, clique e arrasto até o último dado. Olha só, ele me deu alguns erros aqui. Esse ND de não disponível, certo? Porque ele não encontrou esse código de cliente aqui nessa tabela. Então, o que a gente vai aprender a fazer agora é esse tratamento. Eu não quero que apareça esse ND. Não é não me dá uma informação do que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer é exibir uma mensagem, certo? Então, vamos aqui editar a nossa fórmula. E antes do PROC-V, eu vou usar a função chamada se não disp, beleza? Então, vamos lá. Se não disp. Ela já aparece aqui para mim. Vou clicar no Tab para selecionar. Ela é a abreviação de se não disponível, certo? E ela tem dois argumentos, que é o valor e é o valor se na, que é o valor se não encontrado. Então, o valor vai ser justamente a minha função PROC-V, certo? No final, eu vou colocar um ponto e vírgula e o valor se não disponível. Se não estiver disponível, eu vou querer que mostre uma mensagem para o usuário. Então, vou abrir aspas duplas e vou colocar não encontrado. Certo? Escrevi uma mensagem. Fechei aspas duplas e agora eu posso fechar a função se não disp, certo? Vou dar Enter. Olha só, aqui encontrou o dado normalmente, só que quando eu replicar essa função, olha só, ao invés daquele ND com a hashtag, apareceu não encontrado. E aí eu consigo ver a mensagem e fazer o tratamento do erro, certo? Então, essa foi a aula de hoje com correspondência aproximada, múltiplos critérios para poder encontrar os valores e também aprendemos a tratar os erros usando a função PROC-V. Espero que vocês tenham gostado da aula e, novamente, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar essa planilha para vocês baixarem e fazer essa atividade em casa, beleza? Então é isso aí, até a próxima!